Salve galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje com a presença mais uma vez do nosso maestro do saber aí, Major, que está aqui com a gente mais uma vez, meu grande amigo Ademir. Falamos aí em aulas passadas aí, Major, em comentário, em bate-papo passado, falando um pouquinho sobre o segundo reinado. E hoje nós vamos voltar um pouquinho no tempo e falarmos um pouquinho aí do primeiro reinado. Então se você quiser saber um pouquinho mais desse nosso bate-papo, fique com a gente até o final. E se você não é inscrito no nosso canal, o que a gente deve fazer, Major? Se inscrever. Beleza, deixa já o seu joinha também. Vamos lá, galerinha. Beleza, antes de mais nada, Major, é muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E o nosso vídeo, o vídeo passado aí do segundo reinado foi muito sucesso, né? O povo comentou bastante lá, compartilhou também. Nós agradecemos, né? E nós agradecemos muito, viu, Major? E você está aqui com a gente mais uma vez é uma honra, né? E você já faz parte do nosso canal Cultura e muito mais. E hoje nós, como havia dito na intro aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro reinado, né? E vamos fazer um gancho um pouquinho com a literatura também, né? Falar algumas curiosidades também, aquilo que ficou nas entrelinhas e também aquilo que não foi comentado nos livros didáticos, infelizmente, né? E a gente vai trazer isso à tona aqui. Beleza então, Major? Fique à vontade. Beleza, obrigado mais uma vez, Carlos, pelo convite. Uma honra poder estar aqui mais uma vez com vocês, aos inscritos aqui do canal também. Parabéns aí pela decisão de estar aqui participando de um momento como esse, um canal tão importante, significativo, para dar a oportunidade, não de trazer uma verdade fechada, né, mas para trazer algo para se analisar, se pensar bem, refletir um pouco, que faz parte do nosso contexto. Carlos, infelizmente, o nosso país é um país que ele não valoriza a sua história, né, infelizmente. Diferente de muitos países por aí, em que se valoriza bastante, há toda uma reflexão muito forte com relação à nossa história, a história desses países, mas no nosso caso não. No nosso caso, o nosso país ele tem um descaso muito forte e já vimos num primeiro momento aqui o porquê disso. E não é diferente com relação à história do Império Brasileiro. O Império Brasileiro ele é uma das fases da história do nosso país. No primeiro momento, você tem a suposta descoberta do Brasil, de 1500 a 1822. O Brasil é marcado por um período de colônia, que é a América Portuguesa, né? E no período de 1822 até 1889 é o chamado Império Brasileiro. E é dentro desse contexto do Império que a gente hoje vai fazer aqui algumas reflexões com relação à primeira subdivisão do Império, que se chama Primeiro Reinado. Que o primeiro reinado foi de 1822 até 1831. Show de bola, show de bola. O que eu costumo sempre falar também, Major, nas aulas de literatura, fazendo gancho com a história, é que sempre o passado grita para o nosso presente. Né? Entender o presente porque você olhou o passado. Né? Ou seja, entendendo o passado, você compreende muito bem tudo que vivemos hoje, né? Pelo menos aquilo que é projetado para a gente. A história tem esse legado, né? A nossa história do Brasil foi muito fundamental para a gente entender muitos pormenores, inclusive até a nossa própria Constituição de 1988, que houve uma tentativa de fazer também uma Constituição lá em 1824. Né? E a gente vai tocar um pouquinho sobre esse assunto aí, né? A questão da independência também, né? Algumas coisas que ficaram nas entrelinhas lá que a gente não vê isso em sala de aula e a gente não vê isso em livros didáticos. A gente vê isso muito na academia, no meio dos acadêmicos aí, né, Major? Então é sobre esse ponto, Major, que nós iremos já começar a se enveredar nessa nossa história do primeiro reinado. Muito bem, muito bem. Essa questão aí da Constituição brasileira, ela é algo assim para se pensar muito, Carlos, porque a própria independência brasileira ela foi marcada aí por vários jogos de interesses que existiram nesse contexto, né?
O Brasil já se falava muito naquela época em ser uma nação independente, ser uma nação livre. Esse era um pensamento muito forte que já existia. Inclusive, alguns movimentos sociais que ocorreram naquele período já buscavam essa ideia, porém ela não vigorava. O pensamento iluminista, liberdade, igualdade, fraternidade, estava presente, mas era muito abafado. Porém, a independência brasileira ocorre, mas ela ocorreu por um jogo de interesses que envolveu os latifundiários da época, envolveu a Inglaterra, como já vimos aqui no link passado, também envolveu a questão portuguesa. O certo é que a independência brasileira ela ocorre em 7 de setembro de 1822. E o Brasil agora é uma nação livre, e como nação precisava de uma Constituição, o que é muito normal para qualquer nação, para qualquer país, tem que ter uma Constituição para servir de norte, né? E a Constituição, então, ela começa a ser discutida e elaborada. E o Dom Pedro I, que era o príncipe regente, agora é o Dom Pedro I, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte ela foi convocada em 1823, Carlos. E nesse ano, essa Constituição, essa Assembleia Constituinte, ela teve como foco elaborar um projeto que pudesse atender às expectativas. Então, era necessário criar uma Constituição e o Dom Pedro I convoca essa Assembleia Nacional Constituinte em 1823. Até aí tudo normal, tudo tranquilo. O problema é que essa a Assembleia Nacional Constituinte, apelidada de Mandioca, então até recebeu o nome da Constituição da Mandioca, porque eram grandes produtores, né? E aí o que vai acontecer? Eles fizeram um projeto, Carlos, e apresentaram o projeto para o Dom Pedro I. Mas havia um probleminha no projeto, segundo o olhar de Dom Pedro I. Sim. Qual era o probleminha? É que essa proposta de uma Assembleia Constituinte, de uma Constituição brasileira, ela limitava o poder de Dom Pedro I. Como assim limitava o poder? É que o poder, segundo a teoria de Montesquieu, o poder era executivo, legislativo e judiciário. E isso iria limitar o poder de Dom Pedro I. Tanto que ele dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte, ele dissolve essa Assembleia, e ao dissolver a Assembleia Constituinte, ele, com mais algum grupo de juristas, vão elaborar uma outra Constituição. Então você entendeu o que está acontecendo? Ele dissolve a Assembleia, convoca um grupo de juristas que estavam sob o seu controle e fazem uma Constituição e outorga a Constituição. O que significa outorgar? Ele obriga a sociedade a absorver essa Constituição. E aí, nessa Constituição, há um artigo lá que dizia o seguinte: poder moderador. E o poder moderador dava amplos poderes para Dom Pedro I. Ou seja, o que a gente observa nessa Constituição? Que foi a primeira do país e que foi outorgada, ela não foi promulgada, ela foi outorgada à sociedade, e a partir daí o Brasil começa a ter um parâmetro de governo, um parâmetro que vai colocar as questões de juristas, as questões de liberdades, elas ficam restritas. E quando o Carlos cita aqui a Constituição de 1988, muito boa, porque foi a primeira Constituição do país após os governos militares. Então, durante o governo militar, Carlos, só pegando um gancho rapidinho, durante o governo militar ocorreram várias adaptações, vamos dizer assim, às leis do país. E aí, com a Constituição de 1988, era necessário, então, nessa Constituição, revogar algumas leis que foram criadas durante o governo militar, e aí você é instalado no país uma Constituição já com mais amplitude social. Qual é a grande diferença? É que a de 88 ela foi discutida, foi analisada, foi aprovada, foi promulgada. E a de 1824, ela foi imposta. Ah, Ademir, mas poxa vida, a Constituição de 88 teve falhas. Realmente. Mas ela foi discutida, ela foi analisada. Essa é a grande diferença para a Constituição de 1824, que ela simplesmente foi imposta para atender o interesse de um determinado governante. Beleza, Major.
Muito boa viagem aí, né? Eu sei que você está gostando também, assim como eu estou viajando aqui na história, é sempre bom relembrar o nosso passado, aquela nossa base cultural, nossa base histórica, né? Ei, Major, eu sei que nesse contexto todo aí de interesse, de criar uma constituição, né? E com certeza que viesse estrategicamente a bel prazer deles, né? O interesse, atendendo aos interesses do Império, né? De alguma forma. Existia alguma elite intelectual nesse momento aí? Sim, existia pensadores, pessoas que eram privilegiadas pelo conhecimento, até porque no Brasil, você que está inscrito aqui no nosso canal, deve ter consciência de que no Brasil não havia universidade, né? Era algo proibido, proibido. A Inconfidência Mineira até defendeu a proposta lá atrás, por Tiradentes, de ter uma universidade no Brasil, mas isso era algo proibido porque uma universidade ela cria o senso crítico, né? Então isso aí não era possível. Então o que aconteceu? Uma determinada elite econômica que tinha condições de pegar os seus filhos e mandar para a Europa, essa galera estudava e voltava. E quando eles voltavam, muitos deles vinham com ideias para aquela época, ideias assim renovadoras, né? com base no pensamento iluminista, liberdade. E resultado, muitos deles, advogados, médicos, intelectuais, professores, começaram a discutir esse momento que o Brasil estava vivendo. Eles estavam dizendo, mas espera aí, o país está vivendo, o nosso país no contexto da época, o nosso país, essa elite intelectual começou a questionar, esse país vive dessa forma, enquanto que a Europa está vivendo uma outra realidade. Então, essa elite intelectual, Carlos, começou a produzir determinadas obras a nível nacional e obras a nível local, questionando essa postura do até então governante do país, que era o Dom Pedro I. Isso, mais uma vez, a gente bate naquela tecla, né, que o saber ele nos impulsiona, nos dá armas reflexivas, né? E imagina se não tivesse esse grupo de intelectuais que se movesse, né, em prol justamente do povo, né, ao invés do império, né? E a gente vê algumas obras também sendo produzidas na literatura nesse contexto, principalmente aqui na nossa região, né? Nós sempre tivemos alguns autores aí que tomaram a frente dessa bandeira também, né, e falaram através de suas obras. E uma delas a gente puxa o gancho lá, que foi do Herculano, né? Herculano, Inglês de Souza, que escreveu aqueles contos amazônicos também, né? Tivemos aí o próprio Benedito Monteiro também, aqui na nossa região, Benedito Nunes também, que cabeçou também contando um pouquinho desses reflexos já da história. Eneida de Moraes também foi uma grande escritora que também retoma um pouquinho da história, né? E justamente das suas obras faz alusão, né, a esse lado reflexivo, né, esse outro lado da história, né, esse outro lado da moeda, né. Temos o próprio escritor jornalista Carlos Roque também, que retoma um pouquinho dessa história aí também, né. Ele faz um apanhado também sobre isso aí. Então, outro escritor também, Major, que inclusive fala muito aqui da região norte, né, que é o Dalcídio Jurandir. Dalcídio Jurandir já é mais do século XX, mas ele retoma também, contextualiza, na verdade, né, em uma obra, em um ciclo de 10 obras, chamado Ciclo do Extremo Norte, né, que ele escreve diversas obras voltadas, né, e retoma um pouquinho da história também. Então a gente vê que a nossa história é muito rica, né, em detalhes, né, é muito rica, e isso dá pano de fundo para a gente discutir muitos assuntos aqui, né, Major? Muitos temas da atualidade a gente pega gancho na história, né, para a gente entender melhor. Às vezes a gente quer questionar o presente, né, mas não tem base na história, né? Não sabe questionar porque não tem base na história. Então a importância de se ler história de fato, de entender, de você fazer inferência, ou seja, ler nas entrelinhas ali, tentar entender o contexto, isso é muito legal, né? Isso é muito importante. E é legal isso também, porque naquela época não se tinha tanta liberdade para expressar suas ideias. O governo limitava a atuação, né, dos intelectuais que questionavam a maneira como o país era governado, mas deixaram uma marca. E isso que você falou, Carlos, é muito forte, porque quando você não tem a ideia da história, do contexto histórico, você vai pegar uma obra literária, você tem dificuldade para entender. Você vê aquilo sem sentido. Eu te confesso que quando eu
eu não tinha uma visão da história, que eu pegava algumas obras literárias, eu ficava me perguntando assim, mas para que essa obra? Qual o objetivo dela? Parece que está sem sentido. Mas quando eu comecei, Carlos, a entender a história, e eu comecei a entender quão importante ou são as obras literárias, né? Porque as obras literárias vão dar um suporte muito interessante para os novos olhares que se tem. E isso é muito forte. E isso acontece até hoje. Hoje você tem ainda no nosso país e na nossa região, no caso específico, você tem muitas obras, né, obras literárias paraenses ou regional, do norte do país, mas que muitas vezes são esquecidas. São esquecidas no mundo, no nível de ensino médio, nível de ensino fundamental. Inclusive, tem uma questão aí que eu vejo assim com muito lamentar, a gente não poder mais estudar história regional. Infelizmente. Você não estuda mais. Você, aluno de ensino fundamental, ele não tem mais história regional dentro da sua grade curricular. Esse aluno chega no ensino médio sem visão da história local. E ele passa todo o ensino médio sem ter visão da história local. Ou seja, ele entra no nível superior, que lá no nível superior, dependendo do curso que ele vai fazer, ele vai ter uma oportunidade de poder estudar um pouquinho mais, mas ficou um hiato, ficou um vazio. Uma lacuna. Ficou uma lacuna, porque, poxa, era necessário. E é por isso que a gente, às vezes, não consegue entender determinadas situações regionais, ou mesmo dentro de um contexto maior, a nível nacional, porque faltou aquele respaldo daquele conhecimento que, infelizmente, não se tem mais. E qual seria o conselho, assim, Major, que deixaria para esses estudantes, assim, ensino médio, ensino fundamental, né, até mesmo no nível superior também, né, que, com relação à nossa história, né, qual o conselho que tu darias, assim, para tentar sanar de alguma forma essa lacuna deixada hoje, né? A primeira coisa é ler. A leitura, ela é libertadora. A leitura, ela é uma reconstrução. Porque, como nós vivemos dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, que muitas vezes a mídia ela tem um papel de manipulação, e o aluno eu não vou nem falar aluno, porque parece que é um peso a leitura, mas vamos colocar o cidadão, nós, você ouvinte desse canal aqui, que está ligado nesse canal, não é à toa que o nome do canal fala do aspecto cultural. O caminho é leitura, porque a leitura liberta, a leitura transforma, a leitura reconstrói, e boas leituras para despertar em nós, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, da importância de se compreender a nossa história, a nossa vivência, para que a gente possa ter uma visão analítica, analisar o ponto positivo, o ponto negativo, e segundo aquele teu olhar, ver qual o caminho a seguir. Porque quando você não tem uma análise crítica, uma análise positiva e negativa, para poder você ter um parâmetro, nós corremos o risco, Carlos, e Maria vai com as outras, né? Alguém falou eu vou, alguém disse ali eu vou também, eu não consigo me posicionar. E durante o governo de Dom Pedro I, isso foi muito forte, tanto que ocorreu um episódio, Carlos, que vem a lembrança agora da chamada Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento que repudiava a postura de Dom Pedro I e buscava na Confederação do Equador a independência do Brasil. Como assim? O norte, o nordeste do país seria uma outra nação. Incrível, eles buscaram essa ideia. Eu não estou dizendo que seria melhor ou não, o que eu quero te dizer é que havia um sentimento de liberdade, né, durante o governo de Dom Pedro I. E assim como os outros movimentos, o Dom Pedro I ele reagiu de forma muito forte, muito violenta com relação à Confederação do Equador. Eu estava assistindo uma entrevista do herdeiro do trono, né, bisneto ou tataraneto do Dom Pedro II. A entrevista está aí na rede social. Ele deu uma entrevista em 2017 em que ele afirma que o melhor para o país seria o retorno da monarquia. A monarquia. Ele usa vários argumentos para isso, né? E isso aí eu acredito que é palco para a gente, quem sabe, num outro momento aqui, com certeza, a gente falar
que seria bom para o país, né, a gente ter o retorno da monarquia ou continuar como está. Né? Então é algo assim para a gente discutir no outro momento. Mas, Carlos, valeu, foi muito bom aqui ter ficado mais uma vez aqui com vocês e ter participado aqui desse momento. Show de bola, Major. E o nosso canal é assim, cultura e muito mais. E o Major está aqui mais uma vez com a gente, trouxe muitas informações muito legais aí que faz a gente repensar em muitos pontos. E o nosso canal é isso, né? Abrir a mente de cada um que é inscrito aqui ou tentar, de certa forma, incentivar a questão da leitura, né, Major? Que é o nosso principal foco na leitura, mas não é uma leitura qualquer, uma leitura reflexiva, uma leitura crítica. E você que não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, compartilhe, deixe já o seu like. Major, muito obrigado mais uma vez. E você deixou a margem aí para nossa próxima discussão, né? Então aguarde cenas aí, nossos próximos aí bate-papo, eu e Major. Beleza pura, galerinha? Valeu!